Pessoal, hoje é dia 6. Deixa eu escrever com letra verde. Hoje é dia 6/6/2025. Vou apagar aqui. 2025. Olha só, você vai recordar o seguinte. Nós vamos usar isso aqui, tá? Recordar, tá? A equação da conservação da massa na forma diferencial, tá? Foi deduzido isso aqui, ó. Derivada de ρ em relação ao tempo mais divergência de ρv igual a zero. Opa, tá ruim aqui, peraí. Deixa eu apagar aqui para ter letra boa. Divergência ρv igual a zero. Tá? Olha só. Hipótese. Nós vamos usar essa hipótese aqui. Escoamento flexível igual constante. Novo constante. Tá? Isso aqui implica que derivada de ρ em relação ao tempo igual a quanto? Zero. E também não se esqueça que a divergência do escalar ρv coordenadas cartesianas é derivada em relação a x de ρu mais derivada em relação a y de ρv mais derivada em relação a z de ρw, tá? Onde, só ver, meu vetor v, né, é o i mais vj mais wk, certo? Se eu multiplicar por ρ, tudo isso aqui vai ser multiplicado por ρ, tá? Tá legal? E, e o operador gradiente, né, ó, operador, né, é derivada em relação a x i mais derivada em relação a y j mais derivada em relação a z k. Né? E, evidentemente que o ρv, né, vai ter ρ aqui e ρ aqui, certo? Ρ é escalar.
Se ρ não for constante, eu não posso. Ó, aqui eu tenho ó, divergência ó, de ρv. Tá? Então, isso aqui vai ser, no caso, né, em relação a x mais derivada de ρv em relação a y mais derivada de ρw em relação a z. Tá? Tá legal? Porque o ρ é um número, né? Agora, se o ρ for constante, tá? O que eu posso fazer aqui? Tá vendo aqui, ó? Se o ρ for variável, aqui eu tenho a derivada do produto, né? É ou não é? Derivada do produto. Mas se o ρ for constante, né? Eu posso fazer assim, ó. Ρ divergência de V. Certo? Tá legal? Quando o ρ for constante. Tá bem claro isso? Tá. Então, né, no caso de ρ constante, não está tudo gravado, né? Aqui, ó. Eu posso apagar esse ρ aqui, ó. Né? Apagar esse ρ, esse ρ, né? Fazer assim, ó. Coloco o ρ aqui fora, ó. Certo? Entendeu? E coloco o meu ρ aqui fora. Tá vendo aqui? Tá? Mas isso aqui, né? Repara, vai ser igual a zero, né? Aqui, porque meu ρ é constante, não varia com o tempo, é zero. Então aqui, ó, um número aqui, vezes alguma coisa que está aqui, como o ρ é diferente de zero, né? O ρ não é zero, o ρ é zero. Né? Isso aqui implica que a divergência de V é igual a quanto? É igual a quanto? Tá. Se aqui eu tenho ρ que multiplica alguma coisa, certo? Tá legal? Isso aqui não vai ser igual a zero, né? Aqui, porque a derivada de ρ em relação ao tempo, né, é zero. Aqui, ó, tá vendo? Então, divergência de ρv tem que ser igual a zero. Mas ρ constante, eu posso passar esse ρ para fora do operador, não posso? Aqui, ó, tá aqui, ó. Como o produto dá zero e o ρ é não existe massa específica zero, entendeu? Como o ρ é diferente de zero, aqui, eu garanto que isso aqui, ó, obrigatoriamente vai ter que ser zero, certo? Então, grava bem. No escoamento incompressível, ρ constante, a divergência de V é igual a zero. Gravou bem isso? Hein? Então, essa parte aqui toda aqui, ó, vai ser zero. Tá? Tá bem claro, mais ou menos? Tá. Agora, guarda isso aí no bolso, hein? Tá? Guarda no bolso, nós vamos usar isso aí. Tá? Nessa hipótese de ρ constante. Não, esquece o número pequeno, tá? O ρ constante, por exemplo, pode ser 0,01, tá? Eu estou falando que o ρ constante, qualquer que seja o valor ρ constante, pequeno, grande, ele é sempre diferente de zero. Porque a propriedade física do fluido, não existe. O ρ não é massa sobre volume. Então, imagina,
Por rho dar zero, a massa tem que ser zero, né? Aí você não tem fluido, pô. Entendeu? Então, hein? Ué, e daí? Muito pequeno, mas não é zero, tá? Tá certo? Exatamente. Pode ser desprezível, tá? Mas você não pode, tá? Eu garanto a você que ρ vezes um divergente, obrigatoriamente sendo zero, e o ρ sendo a massa específica de um fluido, pequeno ou grande, não interessa, tá? O produto, né? É a mesma coisa aqui, ó. Você tem aqui, ó. Você tem aqui, né? Ó. Você tem que ficar bem claro, ó. Eu tenho assim, ó. A vezes B igual a zero, certo? Mas B, por hipótese, é diferente de zero. Quanto tem que ser A? Hein? Não, não, olha só, tem um produto, tá? AB é igual a zero, tá? Eu digo que o B é diferente de zero. Então isso aqui implica que A é igual a zero. É a mesma coisa aqui, ó, aqui. A vezes B igual a zero. O A é o ρ, tá? Olha, o B é o ρ. O ρ é diferente de zero. Quanto tem que valer esse? Aí está aqui, ó. Tá? Então a divergência do vetor V para ρ incompressível e não dependendo do tempo, né? A divergência do vetor V é igual a zero. Tá legal? Se eu fizer essa hipótese de escoamento incompressível, o ρ constante, eu já sei que a divergência de V vai ser igual a zero. Tá bem? Tá legal? Guardou isso? Tá, então até vou chamar aqui até propositalmente, né, de equação um aqui, tá? Bom, agora nós vamos para o outro lado da moeda. Grava bem o que eu estou dizendo, ó. As leis físicas são independentes. Você não consegue partir da equação da continuidade, né, obter a equação da quantidade de movimento, que são as forças, entendeu? Porque elas são independentes, entendeu? Entendeu o que eu estou falando? Tá? Porque vamos colocar, uma é laranja, a outra é abacate. Tá legal? Tá? Um não depende do outro, esse que é independente. Tá? Por exemplo, a equação da energia tem uma outra lei. Tá? Então você tem, grava bem, as três leis fundamentais: conservação da massa, quantidade de movimento, que é a lei de Newton, tá? Inclui forças, e a equação da energia, que nós vamos ver lá na frente. Tá bem? Tá? Todas elas, você tem duas formas de escrever: na forma ou diferencial ou na forma integral. Entendeu? A equação da conservação da massa nós já deduzimos nas duas formas, integral e diferencial. Tanto aquele exercício, né, que eu fiz, né, aqui no quadro, aquilo ali é forma integral. Tá bem claro, aqui é forma diferencial, tá vendo? Bem claro. Só que na quantidade de movimento nós estamos agora, que é o capítulo 3. Por enquanto nós estamos falando na forma diferencial. Tá? Qual é a forma diferencial que nós já deduzimos? Opa. Qual é a forma diferencial que nós já deduzimos? Ó, equação, entendeu? Isso tem que estar no sangue, entendeu? Equação, tá bem claro?
equação da conservação. Opa, conservação da. Como está gravada a minha voz, vou escrever aqui, ó, quantidade de movimento, tá? Que é a segunda lei de Newton, tá bem? O que nós vimos na segunda lei de Newton? Né? Massa, ó, tudo na diferencial, tá vendo? Vezes a aceleração, que é o meu dv sobre dt, igual ao somatório das forças que atuam sobre o elemento, tá? Que nós já vimos, né? Nós já vimos que nós temos as forças devido à pressão, tudo na diferencial, tá vendo? Mais forças viscosas, mais forças de campo. Tá bem claro isso aí, tá? Na forma o quê? Que forma é diferencial, tá? Então nós vimos, né, que o dm, né, é rho dv, certo? Aqui eu tenho a derivada local, tudo deduzido, hein? Ó, a aceleração local mais a aceleração de transporte, certo? Até tem esse D grande aqui, que funciona, o D grande também funciona para massa. Tá lembrado? O D grande envolve variação local da massa, da variação local, que é o d de ρ, d de t, né? Mais o transporte, né? Que é a divergência de ρv, que está escrito lá em cima. Tá bem? Tá bem claro isso aí? E nós abrimos, né? Isso aqui menos nabra P dv, certo? Ó, olha só. Suponha que eu esteja em dúvidas. Olha só. Qual a unidade do nabra P dv? Tá? Então, eu até vou escrever aqui. Ó, mais df vis mais df de campo. Nós abrimos essa. E começamos a abrir essa. Tá lembrado? A última aula. Vamos ver a unidade do menos nabra P dv? Hein? Vamos. Qual é a unidade? Qual é a unidade do P? Qual a unidade? Isso. Qual a unidade do nabla? Tá, mas qual a unidade? Mas qual a unidade? Escreve o operador aqui. Vamos escrever? Hein? Vamos escrever o operador? Vamos lá. Que operador é esse? Ah, peraí. Não, agora vamos tudo. Peraí. Agora, ó, relação a. Espera. Ó. Ah, tá, desculpa, você tá falando, tá.
Perdão, pensei que está AZK. O I e JK são adimensionais, tá? Então, qual a unidade da, do, da derivada em relação a x? Hein? Metro está embaixo. Isso. A unidade do sistema internacional é 1/metro. Então, qual é a unidade do Nabra P? Isso. É 1/metro que multiplica. Excelente. Não, calma, 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 calma. Está falando corretamente, mas ó, aqui é metro cúbico, né? Então, a unidade do Nabra P dV, eu garanto que é Newton por metro cúbico vezes metro cúbico, né? Que é Newton. Tá? Que é exatamente a minha força. Porque às vezes eu tenho dúvida, né? Eu escrevo Nabra P dV, né? Falei, meu Deus, em um segundo eu vejo, entendeu? Porque eu sei as unidades de cada um. Gostou? Tá? Geralmente, nós vimos na última aula, calma agora, hein? Que meu DF diz. Legal? Vou recordar. Só que eu quero o componente em X. Tá? Só que nós obtivemos, salvo, né? Eu não tenho tudo na memória não, hein? Felizmente. Eu não gravo, eu deduzo tudo, entendeu? Derivada em relação a x, tal xx, mais derivada em relação a y, tal xy, mais derivada em relação a z, tal xz. Vezes ΔV. Tá? Olha que interessante, rapidamente. A unidade do tal, só do tal, é a mesma unidade do P, tá vendo aqui? Tá? Que é Newton sobre área. Vamos lá. Então, qual é a unidade da derivada do tal em relação a x? Newton sobre metro cúbico. Fala assim. Vezes metro cúbico dá o quê? Pronto. Gostou? Você está vendo que a unidade é fundamental? Né? Para você saber o que está fazendo. Entendeu? Geralmente, eu vou geralmente, nas aulas e tal, entendeu? Né? Se pula, se salta a unidade, entendeu? A pessoa vai escrevendo, escrevendo, escrevendo. Epa, para um pouquinho. Qual unidade é que está escrevendo? Entendeu? Eu não deixo passar, não deixo. Entendeu? Porque a minha falha, né? Eu posso ter uma falha para escrever isso aqui. Como eu controlo as unidades, eu afirmo que isso aqui está correto. Entendeu? E qual seria o componente da força viscosa, tá, sobre o eixo dos y? Faz o rodízio, faz o rodízio.
Tá legal? Tá bom? Bom, olha só. Não, mas tá ótimo. Não, tá ótimo, tá ótimo, tá ótimo. E você repara só, né? Que é meu estilo de aula, sempre foi, tá? Eu sempre coloco tudo repetitivamente, entendeu? Para o conceito ficar enraizado, entendeu? Ficar no sangue, tá? Agora é o seguinte, por isso que eu sou contra, tá? Chamar matemática, engenharia, física de ciências exatas. Eu sou contra isso. São ciências tecnológicas. Por quê? Porque não existe exatidão na engenharia. Não existe exatidão na matemática. Não existe. Não existe. Ah, 2 mais 2, entendeu? Igual a 4. Tudo bem. Tudo bem. Mas, por exemplo, o logaritmo na base 10, né? Entendeu? De 813,98 já não é exato, tá entendendo? O seno de 31 graus não é exato. Tá? Então eu gosto de falar ciências tecnológicas. Né? E por incrível que pareça, uma crítica para ficar registrado, já tem isso em vários vídeos meus, né? O CNPq ele contribui para isso aí. O Enem contribui para isso aí. Você pega um estudante que opta pela engenharia, ele fala, eu vou para exatas. Ele fala, você vê na televisão aí. Não quero exatas, não. Exatas é difícil. Tá? Não é exata, não existe exato. Pega a calculadora aí, entendeu? Coloca o pi, vê se é exato. Entendeu? É isso aí, tá? Isso é uma crítica, né, que você é bem mais nova, vai dar aula, certo? Mas tem que ser uma crítica coerente, né? Eu não estou criticando só por criticar. Eu mostro por quê. Né? Então não tem nada de exato. Não tem nada. Bom, então vamos continuar. Então, olha só. Olha, isso aí, né, é uma equação matemática. Não é? Nós vimos quantas incógnitas essas três equações têm, né? Porque são três equações, né? São três componentes. E não é equação vetorial? Não é? Tem três componentes. E tem a equação da conservação da massa, né? Que é mais uma equação. Até aí você tem quatro equações com esse número imenso de incógnitas. Entendeu? Hein? Então é impossível você resolver esse problema exatamente. Entendeu? É impossível. Aí, para o que você tem que apelar? Uma coisa chamada experimento. Não tem jeito, entendeu? Não tem jeito. É o experimento que você vai tornar a solução desse sistema de equações diferenciais parciais com uma solução única, entendeu? É o experimento, não tem jeito. E não existe experimento exato, não existe. Tem erro de medida, né, no caso, né, da pessoa que está fazendo o experimento. Tem erro do equipamento, certo? Entendeu? Então o experimento é cheio de erro. E essa, guarda só, pode ver no livro aí, essa equação aqui é a mesma para mecânica sólida. É a mesma. E o experimento para mecânica sólida é análogo ao experimento que eu vou fazer aqui para fluido. Entendeu? Que entra a chamada lei de Hooke, né? Na parte de resistência dos materiais. Tá? Então, é para que isso aí? É para você conseguir o experimento, né? É para você conseguir resolver essas equações, tá? No caso, né, de uma
para ter solução. Senão você não tem. Então, ao falar experimento, acabou a exatidão. Acabou a exatidão. Bom? Tá legal? Então, nós vamos simular um experimento do laboratório, tá? Nós vamos simular um experimento assim, olha que interessante. Aqui, eu vou ter o chão aqui. O chão não, o fundo de um. E aqui, eu vou ter um escoamento. Vou colocar aqui. Um escoamento da esquerda para a direita, tá? Tá certo? Olha só. Esse escoamento em contato com a parede, a velocidade dele vai ser zero, que a parede não tá caminhando, entendeu? Entendeu isso? Tá? Então, o meu perfil de velocidade é algo assim, ó. É algo assim. Olha que interessante. Aqui, aqui. Então é algo, né? Assim. Olha que bacana. Não é? É como se você jogasse as cartas no baralho. Entendeu? Hein? Fala. A carta em contato com a mesa não está andando. Vai ser zero. Né? E sempre a última carta ela desloca mais, né? Porque aqui, olha só, é o sentimento, entre aspas, né? Das camadas. Essa camada aqui, ó, tá vendo essa aqui? Hein? Ela sente muito o efeito da parede. Quando você vai afastando, né, o efeito da parede vai sendo pequeno. Suponha que eu tenho uma placa aqui, ó. Aqui, ó. Suponha que eu vou substituir esse escoamento por uma placa se movimentando, né, com uma velocidade U, certo? Essa aqui está parada, o fundo está parado. Então você vai ver que geralmente não é esse perfil não, tá? Eu estou supondo que seja um perfil assim, mas é um perfil em que essas camadas mais afastadas sentem menos, né? No caso, a mesa, né? Não é? Entendeu? Isso é chamado fenômeno de difusão. Então, fenômeno que... Não, não, não. Aqui, ó. Olha só, eu tenho uma tábua, tá? Sendo puxada. Suponha que seja óleo, tá? Quando eu puxo, né? Olha só, a camada de fluido em contato com a tábua vai ter velocidade U, não vai? Tá? Mas aqui você tem uma parede, está parado, o fundo está parado. Né? Então, isso aqui, o que é um fenômeno? Fenômeno difusivo. Difusivo. Grava isso aqui é física. O que é um fenômeno difusivo? Qual que é o fenômeno difusivo? Você já viu quando você tem os dominós enfileirados, hein? Quando você toca num dominó, ele não passa para o outro não passa para o vizinho.
Isso é um fenômeno difusivo. O primeiro dominó não sai da posição dele e vai bater lá no último. Não sai. Ele vai empurrando, entendeu? Entendeu? É assim que acontece com o fluido. É um fenômeno difusivo. Aqui, o verde, né, age nessa camadinha aqui perto. É o dominó. A camadinha age na outra. A outra age na outra, age na outra. É um fenômeno difusivo, é como se fosse um dominó. Gostou? E aqui, por exemplo, suponha que nesse experimento, né, eu tenho uma altura H. Tá? Agora, observa só em detalhe. Olha só. Próxima parede, aqui, bem próxima à parede, ó. Opa. Bem próxima à parede, aqui, ó. Eu posso dizer que essa distribuição é linear, né? Entendeu? Bem próxima à parede. Entendeu? Entendeu ou não? Tá? Então, próxima parede, próxima a parede. No caso, né? Colocar ao fundo, tá? Certo? A distribuição é aproximadamente a. Certo? Agora, olha que interessante. Aqui está a minha orientação, né? Aqui é x, aqui a altura é y. Tá? Legal? Repara que meu U é o componente segundo o eixo do x, né? Certo? Esse é meu U. O meu U está variando com quem? O que é que meu U está variando? Hein? Não, 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 não. Aqui, ó. Quando você sobe aqui, o U não está variando? Não é? Não é? Conforme aqui, ó. É ou não é? Então ele é função de quem? Não, de y. Olha que bacana. Então a derivada próxima vai ser derivada de u em relação a y. Entendeu? Gostou? Hein? Porque eu olho o U é o componente segundo o eixo do x. Certo? Entendeu? Entendeu? Então isso aqui, né? Colocar aqui, ó, em y igual a zero, né? Cuidado, cuidado, cuidado. Uma função pode ser nula num ponto e a derivada não ser nula. Aqui, ó, olha só, ó. U de zero é zero, mas derivada de U em relação a Y não necessariamente é zero. Quer um exemplo? Quer um exemplo? Hein?
Não é isso não. Ó, aqui, ó, quer ver? Vou dar um exemplo para você. Ó, esquece isso aqui, tá? Y igual a seno x, tá? Tá legal? Para x igual a zero, quanto vale y? Zero. Agora vamos achar aqui, esquece para cá, tá? Vamos achar para aqui, ó, dy sobre dx. Quanto é dy sobre dx? Quanto? Isso, cosseno x. Né? Então, para x igual a zero, dy sobre dx igual a quanto? A 1, né? Gostou? Hein? Que geralmente a pessoa fala, o y é zero, a derivada é zero. Vamos lá. Entendeu? Ele é induzido a falar isso aí. E não necessariamente. Né? Certo? A não ser um caso assim, por exemplo, quer ver? Ó, y igual a x ao cubo. Tá? Quanto vale o y de zero? Quanto vale? Zero. Vamos achar a derivada? Dy sobre dx. Quanto vale? 3, né? Vamos achar dy sobre dx em zero? Quanto vale? Zero. Então, aqui não é sempre, não é? Mas pode. Gostou? Tá bem claro isso aí? Porque eu estou repetindo isso aqui, né, porque eu sei que isso aí leva, entendeu? A pessoa a ser induzida a falar erradamente. Então, você diz a palavra necessariamente, entendeu? Não é necessário. Você fala assim, ó, u, no caso, uma função u de zero igual a zero, tá? Não necessariamente a sua derivada vai ser zero. Entendeu? Aí você dá esse exemplo aqui. Tá bom? Tá bem? Então, olha só. Agora, olha só que interessante. Hein? Ó, eu vou escrever assim. Ó. Repara você que o meu tal, olha só, tá ligada a essa derivada aqui. Ó. Não é? Quando você desloca isso aqui, você não sente que existe uma resistência ao movimento? É ou não é? Entendeu? Você sente isso. Pô. Pega um óleo para você se sentir bem. Né? Bota um óleo no recipiente, né? Bem largo, né? Bota uma placa em cima e puxa. Não vai sofrer uma resistência ao deslocamento? É ou não é? Então, olha só, o tipo de fluido está entrando aí. O tipo de fluido está entrando para obter o meu tal. O tipo de fluido, né, ele é caracterizado por uma viscosidade, olha, professor, viscosidade, chamada de absoluta. Pergunta por quê que é absoluta? Hein? Que é, acabou. Certo? Não tem conversa. Que é. Na literatura chama de viscosidade absoluta. É a mesma coisa. Por que você chama Lidiano? Porque eu vou colocar na Lidiano. Acabou. Não tem pergunta.
Entendeu? Tá? Então, como ela é ligada ao meu tal? Deve ser ligada ao meu tal, né? Não é? Quanto maior a viscosidade do fluido, mais dificuldade eu vou ter para deslizar essa placa, né? Não é? Maior a resistência, né? Não é? Então, meu tal é diretamente proporcional à viscosidade do fluido. Né? Um fluido com uma viscosidade pequena, você puxa aqui com o U, que é uma beleza, né? Certo? Então, eu faço o seguinte, ó. Tal de XY. Agora eu estou envolvendo XY, hein? Você vai ver. Vai ser Mi, derivada de U, em relação a X, mais. Agora eu vou fazer na outra direção. V em relação a Y. Acabou. Eu tenho duas, né? Eu tenho meu U variando com X e meu V pode variar com Y. O V, aqui, o V está nessa vertical aqui, ó. O U está na horizontal, entendeu? Então, meu V, né, pode variar com Y, certo? Tá bem claro? O experimento feito, olha aqui, ó, o experimento feito só com esse, é esse aqui, né? Minha horizontal, está variando com Y, no caso, né? Perdão, está trocado aqui. Eu estou falando ali e está escrito de outra forma, entendeu? Entendeu? Eu estou falando ali, né? Mostrando, né? E aqui eu tenho que escrever o que eu estou mostrando, né? Meu U está variando com Y, né? Não é? Hein? Fala. Não, meu U, presta atenção. Eu tenho esse perfil aqui, não tem? Pera, espera, deixa eu falar. Eu tenho esse perfil aqui, não tem? Tá. Caminho Y. O que está acontecendo com o U? Caminho Y. Aqui, ó, caminho Y. O que está acontecendo com o U? Não. O que está acontecendo? Está sendo constante ou tá? O que está acontecendo? Então fala, meu U está variando com quem? Aqui, ó, está escrito aqui, ó, está escrito aqui, ó. Entendeu? O meu U na horizontal está variando com a coordenada na vertical. Entendeu? Entendeu ou não? O V. Peraí. Como é que é? Não, mas a deformação. Olha só. O U com Y provoca uma deformação, não provoca? Aqui, ó. Ó, vamos ver. Ó. Aqui, ó. Não esquecendo esse elemento aqui, ó. Tá lembrado? Tá lembrado? Olha só. Aqui é meu tal XY. Entendeu? Tá? Tá legal aqui? Tá lembrado o X, né? Porque é perpendicular tá nessa face aqui, ó. Que é a face em X, né? Certo? Então, fala assim, eu tenho duas variações tortas. Né? Aqui é torto, né? Aqui, ó. Meu U na horizontal está variando na vertical, né? Certo? Agora, olha só. Se eu apagar esse experimento, né? colocar meu Y na horizontal, tá? E meu V na vertical. O meu V não vai variar com X? Você inverte. Aqui, tá?
Tá a contribuição dos dois aqui, ó. Aqui é os dois contribuindo, entendeu? Aqui meu U varia com Y, certo? Mas na face, meu V pode variar com X. Então você tem essa superposição aqui, que é linear. Entendeu isso ou não? Tá? Então eu posso escrever assim, quer ver? Ó. Meu tal XX. Vou colocar XZ. Tá? Suponha que μ seja constante em todas as direções, tá? Vamos ver. Deixa eu apagar aqui. Olha só. Tá? Tá vendo o X aqui, o X aqui? Hã? Que eu tô nessa face aqui, tá? Entendeu? Tá lembrado? Tá lembrado da notação? Aqui, ó, aqui é meu eixo dos Y, e fora do quadro é Z. Aqui, ó, vai estar meu tal XZ. Todos levam X, tá vendo? Tá lembrado da convenção? Entendeu? Então, vamos ver, meu tal XZ vai ser Mi, vou ter duas variações aqui, ó, análogo a que eu fiz aqui. Ó, meu U, no caso, né? Aqui é XZ, tá? Então, ó, XZ, tá? O que eu vou ter aqui? Vamos lá. Olha, eu acho que está bem claro para você, não tá? Só que é o seguinte, olha só. Como eu estou trabalhando com Z, tá? Em vez de eu ter o V, eu vou ter W. Entendeu? Aqui, ó. Isso. Tá? Isso é experimento, tá? Então, para ser coerente, olha só, olha só. Eu vou completar com tal XX, tá? Repara que aqui são sempre dois, né? Certo? Então, tal XX vai ser Mi, d de U, d de X, mais d de U, d de X, né? Certo? Tá bem claro isso aí? Repara você que a minha preocupação no momento, tá, é o somatório nos eixos do X. Tá? Depois eu vou fazer o, depois eu faço o rodízio. Tá? Ó, não esquecendo disso aqui, ó. Em cada um deles eu vou botar meu tal XX em termos da viscosidade, tal XY, entendeu? E vou jogar aqui dentro, tá? O tal XX, só ele, já não tem derivada? Então vai aparecer uma derivada segunda. Vamos lá. Entendeu? Tá confuso? Tá. É isso aí, lógico. Então, aqui, ó, não tem nada de cabeça aqui, tá? Vou fazer assim, ó. Não, aí que tá. Aí que tá. Peraí.
Aí que está. Depende do fluido, entendeu? Geralmente, para os fluidos, na mecânica dos fluidos, né, o μ é uma constante. Mesmo para o gás, mesmo para o gás, a certa temperatura ele é constante. Tá? Às vezes não, ele não é constante, aí você tem que. Né? Aí a equação vai se complicar. Tá? Por quê? Peraí, peraí. Por que ela vai se complicar? Porque quando você substitui esses três aqui, né? Ó, aqui, tá? Você não pode colocar o Mi para fora, entendeu? Porque ele não é constante. Tá? Por exemplo, né? O Ronnie Thompson, professor da UFRJ, tá? Ele só trabalha com fluido chamado fluido não newtoniano, em que o Mi é uma constante. Por exemplo, no estudo de petróleo, né, o Mi né, é só fluido não newtoniano. Então, evidentemente que a matemática vai complicar, entendeu? Não, é um escalar, pô. O Mi é um escalar, uma propriedade do fluido, tá certo? Como o Rho é o escalar. Mas o Rho pode variar, né? Certo? Se você estiver considerando né, a atmosfera, né, você vê que o Rho varia, né? Varia com a temperatura, entendeu? O próprio não precisa nem a atmosfera, né? Quando você coloca água né, numa chaleira, o Rho está variando, né? Com a temperatura, né? Certo? Por isso que os volumes aumentam, né? Mas a massa é a mesma, né? Certo? Por isso você tem a circulação né? Do fundo da chaleira para o nível, né? Em contato com o ar, né? Entendeu? Por isso que a água fica fervendo, certo? Fica circulando. A mesma coisa na atmosfera, mesma coisa na atmosfera. Tá? Tá bem claro, então? Então, ó, vamos ver de que eu chamei ali que eu já esqueci. Aqui, ó. Tá? Grava isso aqui, tá? Tá certo? Só que eu não vou trabalhar com delta V, tá? Porque eu vou cancelar delta V em todos os membros, no membro esquerdo e direito da minha equação, entendeu? Repara, todos eles vão ter delta V, ó. Quer ver? Vamos ver se eu escrevi. Viscosidade, não. O DV. Aqui, ó, tem DV aqui, DV aqui, e aqui eu vou saber força por volume. Entendeu? Então não vai aparecer o DV. Não tem nada de viscosidade igual a zero. Eu estou considerando a força viscosa, como é que a viscosidade pode ser zero? Não pode, entendeu? Tá? Eu só estou nas forças viscosas. Tá? Então, quais são as forças viscosas? Ó, quais são os componentes? Ó? DF, X, vou fazer um F direitinho aqui, ó. Eu subi aqui. DF, só componente do X, tá? Derivada em relação a X, né? De tal XX, tá? Então aqui, ó, olha só, já vou colocar o Mi aqui para fora, ó, supondo Mi constante. Tá legal? Tá? Aqui vou colocar, ó, tal XX, derivada de U em relação a X, mais em relação a X. É o primeiro, tá? Mais derivada
em relação a y, tá? Da derivada de u em relação a y mais derivada de v em relação a x, tá? Mais derivada em relação a z, derivada de u em relação a z, mais, que é esse tal xz aqui, tá vendo? Tá? Mais derivada de w em relação a x. Se eu fazer um w caprichado aqui, embora eu esteja falando, né, mas é bom. Né? Esqueça disso aqui não, tá? E nem se esqueça disso aqui, ó. É delta V, né? Mas como eu estou trabalhando já com as derivadas, né? Eu estou aproximando para um dv. Tá legal? Tá bem claro isso? Ó, o mi constante. Agora eu posso fazer o seguinte. Olha só. Eu vou pegar sempre essas primeiras parcelas aqui, tá? Depois eu pego as segundas. Entendeu? Ó, você vai ver, ó. Quer ver? Ó, mi, derivada segunda de u em relação a x, mais derivada segunda de u em relação a y, mais derivada de u em relação a z. Tá? Essas três primeiras. Tá? Primeiro de cada um. Você enxergou isso fácil? Hein? Tá. Agora falta, né? Essa com essa com essa e essa com essa, não é isso? Mais derivada em relação a x, derivada de u em relação a x. Tá? Mais, dita para mim, mais o quê? Não, você não está sabendo o que eu estou fazendo. Ó, presta atenção. Deixa, eu, de, deixa eu falar. Deixa eu falar. Aqui, ó. Eu peguei esse com esse com esse, escrevi aqui. Certo? Agora eu vou pegar esse com esse. Qual é o próximo? Dita. Isso. Só que eu vou fazer assim, ó, derivada em relação a y. Vou indicar primeiro, tá? Em relação a x. Certo? Tá legal? Tá faltando mais uma, né? Mais. Hein? Ano em quem? Isso aí. Isso aí. Isso aqui multiplica o quê? dv. Tá? Agora, olha só. Isso aqui, na matemática, eu posso escrever nabla escalar nabla U. Professor, como é fácil, professor. Quer ver como é fácil?
Hein? Hein? Vamos ver? Fala, fala, fala. Fala. O que tá te incomodando? Fala. Fala pra mim o que tá te incomodando, só isso. Pode falar. Entendi, entendi. Não precisa justificar, tá? Você entendeu, acabou. Tá? Agora eu vou mostrar que esse termo aqui, vou colocar até um pontinho azul nele para ficar bem claro. Tá? Eu posso escrever assim, ó. Olha só. Quer ver? Vamos fazer o seguinte. Olha só. Vamos escrever meu nabla. Tá vendo o dot aqui? O ponto aqui? Tá vendo esse ponto? Isso é produto escalar do operador nabla pelo operador nabla aplicado em U. Concorda? Vamos escrever o operador nabla? Fala rápido. Fala, 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 vai falando. Em relação a quê, pô? O quê? Não, é vetor, pô. O operador é vetorial. Qual é o operador nabla? Ué, é vetor? Você está dando só o escalar, pô? Ah, vou escrever até um. Vou, lógico aqui, ó. Estou escrevendo o I primeiro. Tanto faz escrever o I primeiro. Escuta, escuta. Tanto faz escrever o I primeiro ou o I depois, tanto faz, né? Mais rápido. Vai editando para mim. Multiplica não. Tem que falar que multiplicação é essa. Multiplica é ensino médio. Que operação é essa que eu vou fazer? Fala. Aqui, ó. Para. Você escreveu, eu escrevi essa parte aqui, certo? Como é que eu vou continuar? Não, mas como é que eu vou continuar, pô? Hein? O que representa esse sinalzinho aqui? O que representa essa bolinha aqui? Não, olha só para essa bolinha. O que representa essa bolinha aqui? O que representa esse aqui, esse sinal? Não, produto vetorial. O que representa esse sinal aqui? Não, escalar não. Produto escalar. Você não pode falar escalar, pô. Tem que falar certo. Então fala, ó, vamos continuar. Para. Você escreveu nabla. Então continua. Ó, Fala assim, professor, abre parênteses. Né? Vamos escrever aqui. Ah, ah, ah. Isso. I, né? Ah, a hora rápida agora. Era. Vai. Senão minha letra sai feia.
Não, eu sei. Fica tranquila, ué. Peraí, você não pode ter aula comigo, né? Você não pode ter aula comigo nervosa. Eu res... Escuta, escuta. Eu respeito a tua dúvida. É ou não é? Quantas parcelas eu vou ter aqui antes de multiplicar? E por quê, né? Quantas parcelas eu vou ter? Ah, eu não vou escrever as 9, não. Por quê? Por que, que eu não vou escrever as 9? Não existe I vezes I. E fala assim, I escalar I. Vai dar quanto? Não, não. Não, responde, eu estou perguntando. Eu não tô nervoso, não, tá? Fica na minha forma de falar. Para agora, para. Responde o que eu estou perguntando. É I o quê? É, quanto vale I escalaria? Um. Então, vamos fazer isso aqui. Vai dar o quê aqui? Isso, Lidiane. Isso aí. Em relação a. Ó, bom. Não, que é não. Aqui, ó, escuta, tem que falar o português correto. Você fala que é J escalar J, que é a derivada, não é. Você fala J escalar J, vai dar quanto? Não, estou perguntando, eu não estou perguntando derivado, estou perguntando J escalar. Então tem que falar, entendeu? Não mistura, não. Tá? Ó, J escalar J é um. Então, o quê? Derivada segunda, tá? Ah. E para Y2, tá? Ah. Vamos lá, continua. Da cor... Isso. A Z2, faz assim. Tá legal? Então, esse termo aqui com essa bolotinha azul deu isso aqui, né? Certo? Esquece o U agora. Tapa o U aqui. Tapa com a mão. Nabla escalar nabla. Olha, professor, isso aqui é a mesma coisa? Olha só que interessante, ó. De nabla, escalar nabla, aplicado em U, né? É ou não é? Nabla escalar nabla, vai ser exatamente isso aqui, ó. Olha que bacana, ó. Derivada segunda em relação a x mais. Que bacana, ó. Derivada segunda em relação a y2 mais derivada segunda em relação a z2, u. Gostou? Hein? Esse operador aqui tem um nome. Aí que tá. Chamado lá para cima. Entendeu? O operador, hein? O operador laplaciano. Tá legal? Então você já conhece a divergência de um vetor, você conhece o rotacional de um vetor, e agora foi apresentar a você o laplaciano. Só que o U é um escalar, né?
Não, não é? O não é uma grandeza escalar? Então, Laplaciano de um escalar. Você pode achar Laplaciano de um vetor, entendeu? Gostou? Hã? Então, olha só, por isso que eu te falei, a aula hoje, é, ela é pesada, por isso que eu tenho que ter muita calma, entendeu? Tá? Então eu vou reescrever isso aqui, tá vendo aqui, ó? Tá? Vê se você concorda. Ó, BF, deixa eu apagar aqui. BF, X, só o componente, tá? Olha o que eu vou escrever, hein? É Mi Nabla 2U mais Mi derivada em relação a X, derivada de U em relação a X, mais derivada de Y. Estou copiando, tá? Vou te mostrar da onde eu estou copiando. Ó, pode esquecer, isso tudo aqui, ó, PV, tá certo? Agora, olha só, olha só, olha só, olha só, olha só. Ó, olha que interessante. Ó, exemplo bem simples, né? Aqui, ó. Seja a função f igual x2, y3. Tá? Legal? Quantas variáveis eu tenho aqui? Quantas? Excelente, viu? Já está vacinado. Se você, ó, estou dizendo, lógico, você não vai fazer esse teste, né? Você pode até fazer porque você tem intimidade. Se você pegar, entendeu? Escrever isso aqui, 99,9% vai dizer que tem duas variáveis, entendeu? Tem três. Tanto se você variar x e y, o f vai variar, né? Certo? Não, não é. Agora, olha só. Olha que interessante, hein? Quero achar a derivada parcial de f. Pode errar, tá? Lidiane, por favor, não tenha aula comigo tensa, não, entendeu? Porque, olha só, presta atenção, o que eu vou dizer. Sabe por quê? Se eu pergunto, porque eu tenho dúvida que você tem dúvida, entendeu? Entendeu? Então, isso é respeitando a tua dúvida. Minha aula não pode ser, ai meu Deus, não tem nada de ai meu Deus, não, tá? Vamos derivar aqui. Vamos derivar f em relação a x. De acordo? Rápido. Isso aí. Agora vamos pegar a derivada em relação a y, da derivada
em relação a x, tá? Tá legal? Vai dar quanto? Ah. Não, mas multiplica tudo, vai dar quanto? 6. Isso aí. Não é? Agora eu vou fazer o seguinte. Olha só. Fazer o seguinte. Vamos achar, primeiro, derivada de f em relação a y. Aqui. Tá? Vai dar quanto? Rápido, rápido. Primeiro fala o x, né? Ordem alfabética, entendeu? Vai dar quanto? Agora vamos achar derivada em relação a x da derivada em relação a y. Vai dar quanto? Aqui, ó, 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 tá vendo? Entendeu? Então eu posso trocar, né? Permutar a ordem. Quando a função for bem comportada, né? Chamada smooth, a smooth function. Entendeu? Gostou? É, então você pode fazer assim, ó. Olha que interessante, ó. Aqui. É muito interessante, ó. Como é que é? Ó, ó. Tá vendo isso aqui? Tá vendo isso aqui? Eu posso pegar essa aqui, derivar primeiro em relação a x, né? Posso? Professor, tranquilidade, não, não é? Então troca essa aqui também. De acordo? Fala para mim. Isso aí. Gostou? Então eu posso colocar essa derivada aqui em evidência, né? Professor, essa dedução está tão legal e tá lá no livro para eu entender, professor. Está me ajudando muito, ó. Ó. Quando eu olhar a formulação lá, você vai dar risada, né? Certo? Ó, de tão tranquilo. Então vamos lá. Nunca esquecendo, nós estamos aqui, ó, tá vendo? Tá? Eu vou ter df x igual a mi dobra 2u mais derivada em relação a x. Vai parar, vai parar. Certo? Que é isso aqui mesmo, hein? Opa!
Viu? Está vacinada. Olha lá. O que é divergência? Mas fala, não, o que é divergência de um vetor? Lê aqui, lê isso aqui. Divergência é ah, ah, isso, produto escalar. De quem? Que operador? Fala o nome dele. Operador nabla pelo. Isso aí. Entendeu? Você falou direitinho, ó. Produto escalar. O que é rotacional? Né? Aqui, ó. Nabla vezes V. Fala. É excelente, fala. Produto vetorial do operador nabla, fala, em relação não, pelo, né? Pelo vetor V, né? Estou multiplicando o nabla pelo vetor V, né? Em relação a V. Né? Certo? Tá bem claro? Qual a hipótese que me faz isso aqui ser zero? Qual é a hipótese? Qual é a hipótese no escoamento em que a divergência do vetor V eu garanto que ela é nula? É, eu de quê? Pode parar, excelente, não precisa nem falar mais nada. Nota 10, tá? Então, no caso do líquido, né, ser incompressível ou constante, eu garanto que eu vou ter derivada em relação a x de zero. Quanto vale? É. Então, olha, professor, que legal, ó. Aqui, ó. Então, nesse caso, a minha força viscosa, não se esqueça, né, que eu não coloquei aqui, né, do mi aqui, né, tem que ser coerente, ó, do mi aqui, até vou apagar aqui, só para espremer um pouquinho aqui, ó. Dv, né? Você não pode esquecer do dv, tá legal? Tá bem? Aqui, ó. Mi que multiplica tudo dv. Então, nesse caso, x vai ser igual a mi abra 2 1. Gostou? Dv. Dv. Hein? Agora, olha só. Olha como você vai responder tranquilamente. Olha só. Eu quero o DF Y. Quanto vai ser? Hein? Ué, então o componente do vetor no eixo do x é mesmo no eixo dos y. Quem falou que é zero?
Ué, já está errada, já está errada. Olha só, para. Olha para aqui, tá vendo? Tá olhando aqui? Hein? Você esqueceu da palavrinha mágica. Faz o rodízio. Quem vem depois do U? Quem vem, quem vem depois do U? V. Quem vem depois do X? Isso aqui é o mesmo, né? Então, mas não é, aqui, ó, presta atenção. Como é que nós passamos daqui para cá? Não repetindo essa parte, né? Ou você quer colocar aqui e dizer que é zero de novo? Então, então, espera. Faz o rodízio aqui. Acabou. Acabou. Você imaginou? Aqui, ó, nós estamos mais ou menos há muito tempo para deduzir isso aqui, né? Imagine se eu for repetir tudo isso aí para o DFY e depois repetir tudo isso aí para o DFZ, entendeu? Por isso que o rodízio é importante. Quando vai dar isso aqui? Diz para mim, rápido. Acabou. Então, olha só. Acabou aqui. Olha só. Aqui, ó. Eu quero escrever isso aqui, ó. DF, VIS. Fala. Não sei, faz o que você quiser. Não tem importância errar, tá? Ah. Fala, vai falando para mim. Fala. Mi que multiplica. Nabra 2, fala assim. Não, o dever é o último que você escreve, pô. Ah, tá errado. Não tem problema. Olha só, eu não quero só o UVW, eu quero o vetor. Ah, entendeu? É, o que você quer? Fala. Ah. Porque ele é constante. Se você colocar o mi aqui dentro, você vai achar a derivada segunda de uma constante, você não pode passar o mi para fora? Então eu coloquei o mi para fora. Entendeu ou não? Aliás, eu coloquei o mi para fora desde cedo, né? Quando eu falei que o mi era constante. Tá bom ou não? Você tem que falar. Ah, tá. Agora tá bom. Tá. Eu tô sempre certo, entendeu? Olha só.
Olha só, olha só, olha só, olha só. Como é que eu posso escrever isso aqui, aqui dentro? Como é que eu posso escrever? O que é isso aqui dentro? Fala para mim, essa soma aqui. Essa soma aqui, o que é? Hein? Quê? O que é? Ué, então, que vetor é esse aqui? Hein? Que vetor é esse aqui, pô? F. Então você esqueceu tudo da onde. Para. Então você esqueceu tudo da onde eu vim. Eu vim daqui, ó. Então tá. Tá legal? Eu sei que tá certo. Pode ficar tranquilo. Olha só. Olha que bacana agora. Tá vendo isso tudo aqui? Aqui, ó. Agora tá tudo gravado, né? Eu posso apagar aqui, tá? Vou chegar até esse pra lá, tá? Aqui, ó. Vê se você concorda comigo, hein? Ó, Mi, Nabla 2V, mais DFC, né? Gostou? Hein? Só que tá faltando. Peraí, só. O que que é? Exatamente. E a dedução, mais ainda, né? Não pode esquecer aqui, ó, TV, né? Mais DFC. Certo? Repara, toda essa equação tá com os operadores, reparou? Olha que bacana. Aqui, ó, é o operador de transporte, que é V.nabla. Aqui é o operador gradiente. E aqui o operador nós aprendemos hoje, você aprendeu, né? Que é o Laplaciano. Laplaciano de V. Ah, Laplaciano do vetor. Gostou? Agora, o mais motivador, você vai perder um tempinho, tá? Vai procurar no capítulo 3 essa equação aí, chamada Navier-Stokes, tá? Eu vou até parar aqui a gravação, você vai procurá-la e vai me dizer, entendeu? Tá? Vou parar aqui.